pessoal, boa noite para os demais que estão entrando. Nós vamos começar aqui a nossa live de hoje. Enquanto o pessoal vai entrando, nós já vamos aqui pensando aqui, meditando na palavra de Deus. Nosso objetivo nessa live é falar em torno de 30 minutos, mas passa rapidinho, né? A gente vai focar aqui num texto muito bacana, importante, e eu tenho certeza que Deus vai falar ao seu coração, vai te dar instruções e vai te abençoar por meio desta palavra. No mês de fevereiro e março, nós na Hope, nós estamos usando o tema Esperança Renovada. Então, e cada domingo nós usamos um tema para falar, para trazer a esperança para as pessoas que forem ao culto, né? E também nas nossas lives. Então, o tema que foi usado no domingo, nós vamos usar hoje aqui também. O tema é Fé para vencer as tempestades. E domingo na Hope foi eu mesmo que ministrei, e eu usei o texto de Mateus 15, que fala sobre a mulher cananeia, uma mãe desesperada, porque a sua filha estava terrivelmente endemoniada. Hoje eu quero usar um outro texto, porque os irmãos que estavam no culto domingo, né, viram a minha mensagem sobre a mulher cananeia, o seu encontro com Jesus. Hoje nós vamos falar sobre aquela mulher do fluxo de sangue. Isso é um texto muito interessante, né? Esse texto está em Marcos, capítulo 5, e eu vou ler do versículo 21 até o versículo de número 34, para você ter a noção do que está acontecendo aqui, né? Qual é o assunto, qual é o problema e como essa mulher conseguiu, né, por meio da fé, que esse é o tema dessa noite, né? A fé para vencer a tempestade, como a fé dessa mulher foi poderosa e ela alcançou aquilo que ela tanto por anos ansiava. Então, o texto, né, diz assim, né, se você não tiver com a Bíblia aí, não tem problema, presta atenção, ouça o que eu vou ler aqui, e eu tenho certeza que ao ler o texto bíblico, Deus já vai estar falando com você. Então diz assim, ó: tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão, e ele estava junto do mar. Eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés. Insistentemente lhe replicou: minha filhinha está à morte. Vem, imponha as mãos sobre ela, para que ela seja salva. Jesus foi com ele. Então, Jesus já estava acompanhando Jairo, já desceu do barco, uma multidão esperando ele, alguém já está diante de Jesus pedindo socorro. Olha como que Jesus já era conhecido, né? Mas aconteceu outra questão aqui, né? No versículo 25, diz assim: aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia, e muito padecera a mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar. Antes, pelo contrário, indo a pior. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste, porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia, e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virou-se no meio da multidão. Perguntou: quem me tocou nas vestes? Responderam-lhe seus discípulos:
Vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fez isso, quem fizera isso. Então a mulher, atemorizada e tremendo, cônscia do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre do teu mal. Que bênção, né? Que maravilha ver esse texto tão rico e maravilhoso para nós que muitos de nós já cremos em Jesus. E se você ainda não crê em Jesus, eu quero que você preste atenção nesse texto e você verá quão importante é esse texto para a nossa vida, para a nossa fé. Então, o texto nos diz algumas coisas importantes que nós precisamos meditar. O texto diz que essa mulher estava sofrendo há 12 anos. E eu gosto de pensar bastante quando leio um texto bíblico. 12 anos. Se você imaginar que Jesus tem 31 anos de idade nesse momento, aproximadamente, 31, 32 anos, você pensa que essa mulher sofre desde quando Jesus tinha 19 anos. Então, muito antes de Jesus iniciar o seu ministério, essa mulher já está sofrendo terrivelmente. 12 anos. É muito tempo de sofrimento, né? E o texto também nos diz que ela gastou todo o dinheiro que tinha, todos os recursos que ela usou para ser curada e não resolveu. A Bíblia diz que foi para uma situação pior do que ela estava. Mas você veja, ela se esforçou ao máximo e ela foi em todos os médicos que ela podia. E esse texto não está dizendo para você não ir nos médicos. Não é isso que o texto está dizendo. Você deve ir nos médicos, você deve tomar o remédio que você precisa. Mas esse texto vai nos dizer que nem sempre o médico resolve, nem sempre o psicólogo resolve, nem sempre o psiquiatra resolve, nem sempre ter um emprego com um salário melhor resolve. Então, nem sempre casar resolve, né? Nem sempre divorciar resolve. Então, nós temos que pensar que, independente do que está acontecendo em nossas vidas, nós temos que olhar para Jesus. Porque Jesus está à nossa disposição, porque Ele mesmo disse: venham a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Olha, então é um convite de Jesus para que as pessoas vá até Ele. Então você pode ir a Jesus a qualquer momento da sua vida. Então, essa mulher, pelo texto, nós entendemos que ela tinha um distúrbio menstrual crônico, 12 anos. Uma condição assim seria difícil para qualquer mulher, em qualquer geração. Hoje mesmo, provavelmente hoje teria cura, né, na medicina, mas em qualquer época deveria ser difícil para uma mulher enfrentar uma situação dessa, né? E para uma judia, né? Ela era uma judia, era pior. Nenhuma parte da sua vida deixou de ser afetada. Então, eu gosto quando eu leio um texto bíblico, irmãos, eu faço aqui, deixo aqui essa sugestão para você, pense nos detalhes do texto. A pregação é isso, é levar a você o que o texto quer dizer para você. Então pensa comigo, se você é casada, se você é solteira, você mulher que está nos vendo, se ela fosse uma mulher solteira, ela não poderia se casar. Se ela fosse uma mulher casada, ela não poderia tocar no seu marido. Se ela fosse casada, ela não poderia ter filho. Qualquer coisa que ela tocasse era considerada imunda, segundo a lei judaica. Espiritualmente, essa mulher era considerada impura e impedida de entrar no templo para adorar a Deus. Então veja, a situação dessa mulher, que situação difícil, né? O seu problema de saúde comprometia todos os seus relacionamentos dentro de casa, na sociedade, até na sua adoração a Deus, né? Então, ela havia procurado médicos, né? Ela tentou tudo que estava ao seu alcance, e eu sei que muitas pessoas fazem isso.
procuram terapia, né, procuram ajuda. Eu sei que muitas pessoas vão no médico, gastam muito dinheiro. Ainda hoje acontece isso, né? Ela gastou tudo o que tinha, o texto diz. E os gastos, né, devem ter sido devastadores. Então eu penso nisso, né? Você gastar dinheiro, muito dinheiro, e você não resolver o teu problema. Então, além de ser devastador, né, o gasto financeiro, também deve ter sido a tristeza na sua vida. E o texto também nos diz o que aconteceu com aquela mulher, mesmo procurando os recursos que ela podia. O texto diz, em vez de melhorar, ela piorou. Que situação difícil, né? Para aquela mulher. Resultado, aquela mulher deve ter ficado exausta por N motivos, por procurar médico. E imagine que nós estamos aqui, esse texto está, nós estamos a mais de 2000 anos de distância desse texto. Imagina a precariedade da medicina naquela época, porque não deveria ser, né, em quase nada avançada. Mas é claro que devia ter alguns recursos, né? Mas o importante aqui também, que nós devemos pensar, é que tudo mudou. Porque tudo mudou quando nós chegamos no versículo 27. Tendo ouvido falar de Jesus. Olha o que mudou a vida daquela mulher. Na verdade, é isso que Jesus faz conosco. Jesus muda a nossa vida. O versículo 27 diz, tendo ouvido falar de Jesus. Ela ouviu a fama de Jesus. Sinceramente, irmãos, eu não sei, a Bíblia não fala o que ela ouviu de Jesus, né? Eu penso isso. O que ela ouviu de Jesus, a respeito de Jesus, né? Eu não sei realmente o que ela ouviu, mas nós podemos imaginar que ela deve ter ouvido a respeito do poder de Jesus. E é para isso que nós estamos aqui nessa noite. Ela deve ter ouvido a falar a respeito do poder de Jesus. E nesse momento que esta mulher deixa, né, tudo para trás e foca em Jesus. Ela deixa todo o desespero para trás, toda a loucura que estava vivendo, toda a situação, e ela agora, a fé que aquela mulher passa a ter, por quê? A Bíblia diz, né, em Romanos 10:17 o seguinte, ó, portanto, a fé vem por ouvir, isto é, por ouvir as boas novas a respeito de Cristo. Então aquela mulher ouviu falar de Jesus, e ela foi agraciada com fé, ela passou a ter fé em Cristo, porque ela ouviu falar dele, né? Mas agora ela tem que usar a fé dela para quê? Para tocar em Jesus. Porque esse é um grande problema, né? As pessoas falam que têm fé e nada muda na vida das pessoas. Então olhe para esse texto. Ela ouviu falar de Jesus. E se você já ouviu falar de Jesus, isso deve fazer uma mudança muito grande na sua vida, em todas as áreas da sua vida. Nós já falamos e meditamos, né, fizemos aqui conjecturas do que ela viveu, da situação dela, e nós concordamos com a Bíblia, né, que ela realmente estava muito doente. Mas ela, para alcançar Jesus, ela tinha que enfrentar o quê? Uma multidão. Uma multidão. E lembre-se, né, um detalhe, por isso que eu li os versículos anteriores. Jesus está indo atender a Jairo. Lembra quando Jesus desceu do barco? Jairo já foi ao encontro de Jesus e falou, minha filha está morrendo. Venha, coloque a sua mão sobre ela e ela vai viver. Na frente nós sabemos que Jesus foi lá. Mas essa mulher não perdeu a oportunidade. Jesus já estava indo para um compromisso de atender Jairo, que estava sofrendo, mas essa mulher viu Jesus, né? Então, quais as probabilidades de que Jesus interrompa a sua missão urgente em favor de Jairo, um homem importante na cidade, para ajudar ela? Qual é a probabilidade? Na multidão dela gritar e Jesus escutar ela.
Qual era a probabilidade, né? Quais as probabilidades de que ela seja curada se ela não tocar em Jesus? Se ela não tocar em Jesus, ela não vai ser curada. Porque ela mesma sabia disso. Eu preciso tocar em Jesus. Eu preciso me aproximar dele. E às vezes as pessoas querem um relacionamento com Jesus à distância, né? À distância. A distância não resolve, querido. Estar distante de Jesus não resolve. É claro que Jesus não está aqui conosco fisicamente, né? Você não viu Jesus hoje, né? Você está vendo Jesus agora pela fé, por meio da palavra que nós estamos falando aqui. Mas agora as coisas mudaram para aquela mulher. Ela tem uma multidão diante dela. Jesus está a caminho da casa de Jairo, já está comprometido com Jairo, e aquela mulher agora, há uma diferença na vida daquela mulher. Aquela mulher tem fé. Lembra? Agora ela tem fé. E a sua fé vai alcançar aquilo que ela tanto almeja. E ela está no coração dela, né? É o que a fé faz conosco. A fé muda a nossa mente, a fé muda o nosso coração. O tema dessa noite é fé para vencer as tempestades. Então, a fé muda a nossa forma de ver a tempestade. A nossa fé muda a forma como nós encaramos a realidade da vida, o sofrimento, as lutas, porque a fé não vai permitir que a gente nos entregue a essa luta, a esse sofrimento. A fé não vai permitir. A fé vai dizer para você: se levanta, se encoraja, se anime, vá até Jesus e fale com Ele. Vá até Jesus e toque nele. Vá até Jesus e mexa com o coração dele. É para isso que você tem fé. Se eu apenas tocar, ela disse, em seu manto, eu serei curada, disse ela. Veja, tudo que ela tem no momento é o quê? A certeza. Fé é a certeza. Ela tem a certeza, fé é convicção. Ela tem a convicção de que Jesus é a única esperança para ela. A fé é maravilhosa, queridos. A fé nos leva a viver momentos maravilhosos e únicos com o Senhor Jesus, né? Ela não tinha nada a oferecer para Jesus. Ao contrário, né? Na verdade, a situação dela impediria ela de estar até naquele lugar onde ela estava. Mas ela já não está ali só enferma, ela está ali com fé. Você tem que pensar nisso. Aonde a minha fé está me levando? O que a fé está fazendo com a minha vida? Aonde eu vou chegar com esta fé? Eu tenho fé? Pense, eu tenho fé? Se você tem fé, você tem que ter fé em Jesus. É a única pessoa que vai realmente, que tem realmente o poder de mudar toda e qualquer situação. Então, no mesmo instante, a Bíblia diz, no versículo 29, que ela, ao tocar em Jesus, ela ficou curada. Então, a fé mudou a história daquela mulher. A fé mudou o corpo daquela mulher, porque ela foi curada. A fé mudou a mente daquela mulher, porque ela passou a ver Jesus como realmente quem Ele era. Uma fé que não me permite ver quem Jesus é, me desculpe, não é fé. Talvez é um sentimento positivo, né? Porque pensar positivo não é fé. Pense positivo, vai dar certo. Não, isso não é fé. Pensar positivo não é fé. Então, pense comigo aqui para nós encerrarmos, né? Se eu apenas tocar em Jesus. Olha o que a fé faz conosco, querido. Se eu apenas tocar em Jesus. Se eu apenas... Vamos pensar aqui, se eu apenas der um passo na direção de Jesus. Se eu apenas pegar esse meu problema agora. Se eu apenas pegar essa tempestade agora. E eu colocar nas mãos de Jesus. Isso é fé. Isso é fé. Qual é o teu problema nesse dia, nessa noite? Qual é a tua tempestade? Você acha que Jesus não pode mudar ou trazer uma bonança para a tua vida? Com certeza Ele pode.
Ele fez isso na vida dessa mulher. Ela se recusou a se contentar com a doença. É isso que a fé faz conosco. A fé diz, há solução para a sua vida. A fé diz, porque a fé está pensando, crendo, convicta em Cristo. A fé dela não estava mais nos médicos. Ela não estava mais gastando dinheiro com médico, porque ela não tinha dinheiro. A fé faz isso conosco. A fé nos faz recusar viver mais um dia em tempestade, em situações terríveis. A fé impede. Ela recusou a se contentar com a doença, viver com a doença e aceitar a doença por mais um dia. Por mais um dia. Ela decidiu tocar em Jesus. Porque realmente, queridos, a fé não faz outra coisa em nós a não ser nos levar diante de Jesus. Alguns amigos, eles diziam para mim assim, eu vou lá na lotérica que eu vou fazer uma fezinha. Você deve ter ouvido isso, né? Eu dou risada quando eu penso nisso, né? Essa mulher aqui, né? Eu vou ali em Jesus, porque eu preciso ser curada. Eu não vou em Jesus para ficar rica. Ela lembra, ela ficou pobre, né? A pessoa vai na lotérica fazer uma fezinha porque ela quer ficar rica. Então, ela se recusou a viver mais um dia naquela situação. Se ela fosse solteira, ela poderia casar agora. Se ela fosse casada, ela poderia ter relacionamento com seu marido. Se ela fosse casada, ela poderia ter filho. Ela podia voltar à sociedade. Ela podia entrar no templo para adorar a Deus. Tudo porque ela passou a ter fé em Jesus. Para encerrar, creia, tenha fé. Eu falei para você nessa noite de Jesus. Deixa eu ver o horário, estou no meu horário aqui. Creia, faça algo que mostre a sua fé em Jesus. Faça algo. Após essa mensagem, faça algo. Dobre o seu joelho. Fale com Jesus. Após essa mensagem, nós estamos terminando. Após essa mensagem, dobre o seu joelho. Ou no próximo momento que você tiver a oportunidade, dobre o seu joelho. Mostre para Jesus que você tem fé. Ele se agrada. Não há outra forma. Não há outra forma de você agradar a Jesus, agradar a Deus. Não há outra forma. Não é o que você faz, não é o dinheiro que você tem, não é a roupa que você veste, não é a idade que você tem, não é onde você mora. A única forma que nós temos de agradar a Jesus é por meio da fé. Então, esse é o meu apelo nessa noite. Eu nem gosto de falar apelo, mas vamos dizer que é o meu apelo nessa noite para a tua tempestade. Mostre para a sua tempestade que você tem fé. E ela não vai mais vencer um dia a sua vida. Jesus disse para ela, filha, a sua fé te curou. Que coisa, isso é maravilhoso, né? Vai em paz e fique livre do teu mal. Eu quero encerrar aqui com um detalhe, né? É a única vez que Jesus chama uma mulher de filha. Você pode procurar nos evangelhos. É a única vez que Jesus chama uma mulher de filha. Filha, a tua fé te curou. Agora imagine como isso deve ter feito aquela mulher se sentir bem. Imagine como ela deve ter sentido bem. Fé, tocou em Jesus, a fé disse, toca em Jesus. Porque humanamente falando, né, ela, se tivesse dinheiro, ela ia procurar mais médico, porque a mente dela vai falar, você precisa curar seu corpo, você precisa ir atrás do médico. Agora a fé diz, vai atrás de Jesus, toca em Jesus, a sua vida vai mudar. Se você tocar em Jesus, você vai ser curada. E eu quero dizer para você nessa noite, se você tocar em Jesus, se você for falar com Jesus, se você for adorar Jesus, se você se colocar diante de Jesus, eu tenho certeza que Ele vai falar com você. Eu tenho certeza. Ele pode até dizer para você alguma coisa, por exemplo, no momento não. Espere. Ele pode dizer para você, espere. Ou Ele pode te curar no exato momento, ou Ele pode acabar a tempestade no momento. Mas eu tenho certeza que Jesus vai dar uma resposta para você. Muito obrigado por participar, já são 8h28, o nosso
tempo 30 minutos para essa mensagem. Então nós falamos nessa noite de uma mulher que sofreu durante 12 anos de uma hemorragia. E ela passou 12 anos esperando uma solução. Eu quero dizer para você nessa noite, não espere mais nenhum dia. Seja qual for a tua luta, a tempestade, o teu sofrimento, não espere mais nenhum dia. Você ouviu a palavra do Senhor Jesus. Esta é a palavra, este é o evangelho das boas novas. Não espere mais nenhum dia. Entre no teu quarto nessa noite, feche a porta, como disse Jesus, e fale com Ele em secreto. Ele que conhece todas as coisas vai te abençoar. E eu agradeço a todos por estar conosco para mais uma live nessa noite. Eu quero fazer uma oração por você. Antes, eu quero só lembrar que amanhã na Hope, às 20 horas, nós vamos ter nosso primeiro encontro de mulheres. Mulheres, né? Amanhã é o dia da Internacional da Mulher, e amanhã nós teremos um encontro e com certeza terá uma mensagem maravilhosa para as mulheres, né? Deixe o passado passar. Que tema bacana, né? Muito bacana esse tema. Deixe o passado passar. Amanhã na Hope, às 20 horas. Compareça lá, você que é mulher, que precisa ouvir uma palavra, mais uma palavra de Deus. Amanhã, às 20 horas, na Hope. E os nossos cultos na Hope de domingo às 19 horas. Tá bom? Nós estamos ali no Teatro BTC, na Avenida Santa Cruz 2105. Então, nós aguardamos a sua visita um dia lá. Eu quero orar por você. Pai, obrigado pela tua palavra, pelas boas novas aos nossos corações, daquilo que o Senhor Jesus Cristo fez e continua fazendo, porque Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Obrigado por essa palavra. Eu quero orar agora por todos aqueles que estão nos acompanhando, Pai, nesse momento, para que o Senhor, por meio da fé de cada um, que o Senhor entre com providência na vida deste homem, desta mulher, e o abençoe, mude essa situação, conforme o Senhor mudou a vida, a condição daquela mulher que sofreu por 12 anos. Que esta pessoa que está ouvindo, que este homem, esta mulher, seja nesta noite abençoado em nome do Senhor Jesus. Obrigado a todos. Deus abençoe, viu?